E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. As exportações do Japão em novembro caem para um recorde de 24 meses consecutivos em meio à pandemia. Então vocês estão vendo que se falarem assim, o Japão está com muito emprego, a coisa está bombando. Não, porque um dos indicadores de emprego no Japão são as exportações. Se não tem exportação, vai fabricar o quê? E se não fabricar, não tem emprego. Fato, né? Então vamos lá. As exportações do Japão em novembro caíram em relação ao ano anterior, no 24º mês, marcando a mais longa sequência de declínio já registrada, com a continuação do impacto do novo coronavírus na demanda internacional, mostraram os dados do governo na quarta-feira. As exportações do mês do relatório caíram 4,2%. para 6,11 trilhões de ienes, o que daria 59 bilhões de dólares. Com embarques de óleo diesel para a Austrália e carros para a Europa e Oriente Médio permanecendo lentos, disse o Ministério das Finanças em um relatório preliminar. O ritmo de declínio anual nas exportações acelerou de 0,2% em outubro, com o recente ressurgimento no número de infecções por vírus, de forma global, obscurecendo ainda mais as perspectivas. Vocês lembram que eu relatei isso meses atrás, já falando que se a coisa degringolar lá fora, degringola aqui dentro. Por quê? O Japão é muito dependente das exportações para crescimento. E se não tem, se lá fora o coronavírus está ruim, eles não vão gastar dinheiro com o Japão, porque eles já têm os problemas deles ali internos. E aí, como é que vai fazer? Principalmente com os outros países fazendo lockdown de novo, o que vai dar? Ia cair mesmo, isso aí era algo, já era previsível, só que afeta os empregos aqui no Japão, claro. O período de redução mais longo desde que os dados comparáveis foram disponibilizados em janeiro de 1979 também foi causado por efeitos adversos na exportação do Japão por causa das tensões comerciais. Estados Unidos e China, disseram autoridades. Sim, eu já vinha relatando dessa guerra comercial Estados Unidos e China. Tanto que na época eu fui chamado de alarmista, que não estava acontecendo, que não sei o que, olha aí. E estava escancarado isso aí. Tanto que na época que eu comecei a relatar isso, estava começando a cair os empregos no Japão. No Japão estava, como é que se fala assim? Estava tendo uma onda de desemprego muito grande. Quando começou isso. Aí só veio o coronavírus e acabou de degringolar o resto que já estava zoado. Já enfiou a faca, só enfiou o dedo na ferida e fez assim. O recorde anterior foi de 23 meses de quedas consecutivas nas exportações até julho de 1987, quando o Japão enfrentou um forte atrito comercial com os Estados Unidos em meio à ascensão de Tóquio como potência econômica, com o iene valorizando-se em relação ao dólar americano após o Plaza Accord de 1985, disseram eles. As exportações de automóveis e peças de automóveis encolheram 3% e 2,9% respectivamente, em comparação com os aumentos de 3% e 4% do mês anterior. Então você vê que de um mês para o outro já caiu 1%, né? Praticamente. Uma combinação de fatores é considerada tendo causado o declínio nas exportações, disse um funcionário do Ministério em uma coletiva de imprensa, citando notícias de um aumento nas taxas de frete devido em partes ao número reduzido de voos em meio à pandemia, causando um aumento na demanda por transportes marítimos. Em novembro, as importações caíram 11,1% para 5,75 trilhões de ienes, queda pelo 19º mês consecutivo, devido à queda dos preços das importações de petróleo bruto de produtores como Emirados Árabes Unidos. Mas o ritmo de queda foi mais lento do que os 13,3% registrados em outubro. O superávit comercial de bens ficou em 366,77 bilhões de ienes no mês do relatório, abaixo dos 871,69 bilhões de ienes registrados em outubro, mas
permanecendo no azul pelo 5º mês consecutivo. Então dá para vocês terem ideia, e eu vou abaixar a musiquinha aqui, que essa musiquinha tá uma mesera de alto. Não liga pra musiquinha não, tá? É do musiquinha do próprio YouTube, então não tem problema. Se vocês acharem que a musiquinha ficou muito chata, coloquem nos comentários, porque aí eu corto a musiquinha dos vídeos. Mas até lá é experiência, tá certo? O superávit comercial de bens ficou... isso aí já foi lido, desculpem. Por país, as exportações para os Estados Unidos caíram 2,5% para 1,18 trilhão de ienes. A primeira queda em 3 meses, apesar do aumento de 6,6% nas remessas de automóveis para o segundo maior parceiro comercial do Japão. As importações caíram 13,9% para 593,5 bilhões de ienes. As exportações para a China, o maior parceiro comercial do Japão, aumentaram 3,8% para 1,36 trilhão de ienes. Um aumento menor do que o crescimento de 10,2% em outubro. As importações cresceram 6,7% para 1,68 trilhões de ienes. Impulsionada pela chamada demanda reprimida resultante de bloqueios de cidades no exterior na primavera, as exportações do Japão se recuperaram significativamente até agora, mas os resultados mais recentes mostram que elas começaram a perder o ímpeto, disse Taro Saito, pesquisador executivo do NLI, Instituto de Pesquisa. É uma sigla NLI mesmo, tá? Saito previu que a tendência de desaceleração dos embarques de produtos japoneses ficará mais clara a partir de dezembro, como ficou. Quanto ao impacto recente do ressurgimento de coronavírus em todo o mundo, Saito disse que ainda não apareceu nas estatísticas, porque a maioria dos países não implementou restrições econômicas em grande escala em novembro. As exportações do Japão registraram quedas de 2 dígitos entre março e agosto, à medida que a demanda global foi amortecida pela pandemia. As exportações serviram como força motriz quando a terceira maior economia no mundo cresceu 22,9% real anualizado no período de julho a setembro, em relação ao trimestre anterior. A expansão mais rápida em 40 anos, depois de encolher 29,2% no trimestre de abril a junho, devido à declaração de estado de emergência do governo sobre o vírus em abril. Tá? Todos os dados foram compilados em regime de desalfandegamento. Rapaz, pensa a palavrinha feia. Então dá para vocês terem ideia de como o Japão está. É aquilo que eu falei, não sei quem acompanha o canal deve se lembrar, que até o final do ano a coisa ia ser aquecida. Chegou dezembro, janeiro, fevereiro, a coisa dá uma despencada. No Japão não é diferente. Você vê que nos outros países do mundo também não é diferente. Apesar que o coronavírus só enfiou o dedo na feridinha assim que já existia. Mas você vê que não é diferente. E esse ano também não foi diferente. Tá? E dependendo da coisa vai degringolar um pouco mais. Porque com os outros países passando essa onda toda de coronavírus e gastos com vacina, não podemos esquecer que eles estão tendo altos gastos com vacina. Tem que ver se vai sobrar recursos para os outros países, no caso assim, importar e exportar, né? Porque a coisa está meio zoada, tanto que o Japão está endividado até aqui, ó, né? Então, tanto que o Taro Aso já falou que esse pacote novo que eles soltaram, né, vai ser um problema para eles em curto prazo. Eu não sei o que ele quis dizer com curto prazo, tá? Principalmente se tratando de país. Mas ele falou que para o Japão vai ser um problema a curto prazo, o que dá até medo. Como eu já vinha falando, o Japão vai ter que passar por uma reforma tributária muito grande, senão ele está lascado. Ele vai ficar ruim das pernas rapidinho, né? Porque o que ele já gastou praticamente já é o dobro do PIB dele. E aí? Né? Principalmente que o PIB do Japão caiu esse ano de forma drástica também, por causa do coronavírus. E aí, 2 vezes. Né? Nós vamos fazer o quê?
como é que se fala assim, para você que pensa de vir para o Japão, eu só posso falar para você assim, tome cuidado. Tome cuidado, pesquise muito bem onde você vai trabalhar, porque se acontecer alguma outra coisa assim, não há garantias que você vai conseguir um emprego rápido. Não há garantias, principalmente nessa época. Tá? Não digo só coronavírus, não. Essa época do ano mesmo. Essa época do ano costuma ser ruim. Tá? Porque as empresas já fizeram o que tinham que fazer para o final do ano e dá aquela queda. Porque depois que já compraram presente de Natal, esse tipo de coisa, você vê que ninguém mais gasta dinheiro. Aí o que acontece? As fábricas diminuem o ritmo, porque não tem como, né, produzir, porque não vai ter venda. E aí como é que fica? O emprego cai, né? Aí existe uma série de demissões também. Quando não há demissões, não há contratações e fica nesse ping-pong. Tá? Não são para todos os setores. Como eu falei, que eu tenho um conhecido, um amigo que trabalha na construção civil, que ele falou que está bombando de serviço na construção civil, porque a empresa que ele trabalha faz contratos diretos com os governos. É bacana, né? Só que tem aquele empecilho que a pessoa tem que ficar viajando direto, porque um dia no estado, outro dia no outro estado, e assim vai, né? Porque a construção de ferrovias, né? Ferrovias não, rodovias, túneis, então traz um certo incômodo para a pessoa, tem que ficar viajando para lá e para cá. Esse é o tipo de serviço melhor para solteiros do que para casais, mas é uma boa alternativa também para quem está procurando serviço no Japão, tá certo? Porque dá um pouco mais de estabilidade nesses tempos sombrios. Claro que é um serviço sujo, né? E no tempo, mas vai fazer o quê? Nem tudo são flores no Japão também, mas é um ramo que dá um pouco mais de segurança, tá certo? Mas é isso aí, família. Então pense bem, se você que está no Brasil pretende vir para cá e assiste o canal, dê uma boa pesquisada no segmento que você vai trabalhar. Se a empreiteira é boa, tá certo? Se a fábrica é bacana. Com o advento das redes sociais, isso se tornou muito mais fácil, porque isso vai te trazer um pouco mais de segurança. Porque antigamente nós víamos às cegas para o Japão, nós não sabíamos da empresa, não sabíamos da empreiteira, não sabíamos de nada. Porque o agenciador no Brasil é uma coisa, quando ele te joga dentro do avião, vai, se vira, você cai na mão da empreiteira, nego, não tem mais o que fazer, tá ligado? Então depois você vai ter que se sujeitar ao que tiver aqui. Aí quem já tem um pouco mais de experiência do Japão sabe o que eu estou falando, né? Pode ser que a coisa dê certo, pode ser que a coisa vire uma bola de neve de catástrofe. De qualquer maneira, né, você precisa avaliar e pensar. Se você tiver um parente no Japão que possa te dar uma salvaguarda, bacana. Se você não tiver, dê uma boa pesquisada, tá certo? E traga dinheiro de reserva, se puder, porque dinheiro aqui é o que te salva na hora do vamos ver. Se você não tiver um dinheiro de reserva, depender da, como é que se diz, da colaboração ou da boa vontade das pessoas, nem sempre você vai encontrar alguém assim no caminho para te ajudar. E como é que fica? Principalmente esse ano que o bicho tá pegando, porque tá uma neve danada onde que eu tô morando aqui, tá? Já tá caindo neve, tá caindo aquela neve aguada. Eu acabei de dar uma olhada antes de gravar aqui no canal, não está acumulando no chão, mas está caindo, né? Então você vê que bate aquela neve e vira água. Bom sinal, mas de qualquer maneira tá um frio miserável, tá certo? Chegar no Japão no inverno, no meio dessa neve toda, com pouca grana, é para pagar pecado, né? Então é isso aí. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.